O que a campanha política dos anos 40 tem a ver com a origem do brigadeiro? Acredite se quiser, essa paixão nacional foi inventada por uma doceira de mão cheia para arrecadar fundos para a campanha presidencial do brigadeiro Eduardo Gomes. O militar não foi eleito, mas o doce caiu no gosto dos brigadeiros. A famosa combinação de leite condensado, manteiga e chocolate é uma atualização da antiga receita, que tinha até ovo. Uma fórmula simples e uma grande demanda formam um prato cheio para muitos empreendedores apostarem no brigadeiro como fonte de renda. Olá, eu sou Leninha Camargo, chefe de cozinha e consultora em negócios da gastronomia. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre a história de um docinho que é paixão nacional, o brigadeiro. A sua origem não é consenso entre os historiadores, mas a versão mais aceita é essa que vou contar para vocês agora. Em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial e diante do racionamento de comida, o leite condensado se tornou uma opção popular por ter maior prazo de validade. E é aí que surge a história do nosso personagem de hoje, o brigadeiro. Além de doce, brigadeiro também é patente militar. Pois é, em época de campanha eleitoral para a presidência, desponta das Forças Aéreas o candidato brigadeiro Eduardo Gomes. Ele participou do tenentismo, aquele movimento que defendia reformas sociais surgida em 1922 com a revolta dos 18 do Forte. Nessa mesma época, também foi a primeira eleição direta em que nós mulheres tivemos sufrágio garantido. E o brigadeiro, por sua vez, tinha grande apoio das sufragistas. Ele foi o primeiro candidato da União Democrativa Nacional que se opunha ao regime populista de Getúlio Vargas no Estado Novo. As mulheres se organizavam para vender esse doce nos comícios em defesa do candidato e mais tarde seria batizado como o brigadeiro. E sabe qual era o seu slogan de campanha? Vote no brigadeiro, que é bonito e solteiro. Pois é, e a popularidade desse docinho se tornou em função do racionamento em tempo de guerra e do sufrágio feminino, o que deu o nome de brigadeiro em função do brigadeiro da Força Aérea, Eduardo Gomes. Pois é, e esse docinho tão amado acabou virando um clássico das festas, nacionais, logo após o resultado dessas eleições. Logo em sequência mesmo, então já começou todo mundo a pegar esse docinho e começar a inseri-lo em todos os momentos festivos. Ou seja, desde 1945, E Heloísa Nabuco de Oliveira é quem foi a responsável por criar a primeira receita de brigadeiro, lá na época das eleições, conforme eu já contei para vocês. E olha que interessante, o brigadeiro surgiu 49 anos depois da chegada do chocolate no Brasil. O chocolate chegou no Brasil em 1891 e o brigadeiro surgiu em 1940. E vale ressaltar mais uma vez que o brigadeiro é um doce popularmente brasileiro, ou seja, ele é nosso. Não adianta ninguém requerer essa patente porque o brigadeiro é brasileiro. E o sucesso desse docinho foi tão grande
que ele se espalhou rapidamente por todo o país e virou uma febre nacional. E por mais que esse nosso doce seja popular no Brasil, seja extremamente amado, ele nunca se tornou um clássico mundial. Ele é conhecido lá fora, em outros países, como a trufa brasileira, da mesma forma, super amado e bem aceito, mas não se tornou um clássico internacional, não. E logo após toda essa loucura que foi a venda desses brigadeiros, né, desse docinho na época das eleições, esse doce começou a ser difundido em todas as festas, mas não existe relato hoje da primeira pessoa que serviu esse docinho em uma festa, porque virou uma febre. Então era até quase que impossível se determinar quem foi uma primeira pessoa que conseguiu inserir esse doce numa festa, porque foi muita gente ao mesmo tempo, né? E para encerrar essa história deliciosa do nosso doce brasileiro, vale a pena ressaltar que o brigadeiro, aquele candidato à época, não venceu as eleições, mas o docinho ganhou o nome de brigadeiro e virou febre e paixão nacional. E para fechar com chave de ouro, eu vou dar para vocês agora uma receita super inovadora e que é sucesso no meu cardápio, o brigadeiro de bacon. Eu espero que vocês gostem. Então, essa receita é muito simples, você vai usar a mesma base da receita tradicional, que é uma lata de leite condensado, 3 colheres de chocolate, 1 colher de manteiga. O diferencial vai estar aonde nós vamos fritar um bacon, tá? E inserir nessa receita um pouco da gordura do bacon. Para essa receita aí, vocês podem colocar 1 colher de sopa da gordura que vai formar no bacon. E quando fritar esse bacon, nós vamos usar a mesma panela para poder estar criando essa crosta, esse gosto, dando esse sabor de defumado no nosso brigadeiro de bacon. E esse bacon vai virar um crocante, que vai estar aqui do ladinho e nós vamos finalizar o brigadeiro com ele. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês tudo aqui, a preparação toda certinha. Meu nome é Amanda Cardoso, eu tenho 31 anos. Foi em 2013, quando começou a surgir essa coisa do brigadeiro gourmet. Começou em São Paulo, que era muito novo ainda. E uma coisa que eu sempre fiz foi brigadeiro, não me peço nenhuma outra coisa, mas brigadeiro sempre tinha na minha casa, porque era muito simples. E aí eu fiquei, como assim, gourmet, né? Aí eu comecei a me interessar um pouco. E aí eu resolvi fazer. Assim, teve uma feira daqui de Brasília, o Piquenique, que foi um divisor de águas. Eu levei brigadeiros e assim, foi surreal. Foram pouquíssimas horas, assim, e as pessoas queriam mais. E eu nunca tinha imaginado seguir nessa área. Eu imaginava fazer uma coisa para caminhar com o banco, uma segunda função, sabe? Mas não deu pra... Não tive nem tempo de pensar se era mesmo nesse caminho que eu queria seguir, só fui indo. Não tive muito um tempo para parar e pensar isso que eu quero da minha vida e tal, eu só fui. Com R$0 para começar, eu tinha um cartão de crédito, eu tinha dívidas. Na hora de começar, eu sei que é totalmente o caminho contrário, né? As pessoas falam, abre uma empresa, faz o plano de negócios, tem uma segurança, alguma coisa. Eu tinha 0, eu tinha um cartão de crédito, aí eu comprava o que eu precisava para o primeiro pedido, eu recebia daquele primeiro pedido, aí eu comprava uma outra coisinha. Aí fazia o segundo pedido, pagava aquele primeiro e ia comprando uma outra coisinha. Então foi assim. Eu nunca fui da cozinha, eu nunca fiz nada. Então assim, quem me vê fazendo isso hoje se surpreende, porque eu fui 0 disso. Mas eu sempre tive muita habilidade manual. E isso é uma coisa que a gente sempre fez em casa. Brigadeiro é a única coisa que a gente fazia em casa. E aí eu fui por onde eu já tinha um pouquinho de conhecimento ali. E aí depois, tipo, a pessoa encomenda o brigadeiro, ela fica, por que você não faz logo o bolo também? Eu já queria pedir o bolo e tal. E eu nunca tinha feito bolo, nunca.
E aí eu comecei, quebrei muita cara, muitos bolos caíram e tal, mas aí nisso entra o cupcake, aí nisso entra o bombom, uma coisa vai puxando a outra, sabe? Só que quando você vai se familiarizando, fica mais fácil você criar outros produtos de outras linhas. Mas antes o brigadeiro era uma coisa mais familiar para mim, então eu achei mais fácil começar por ali. E aí, quando eu vi que as pessoas do brigadeiro gourmet era justamente isso, mudar essa concepção que não existe só aquilo, existem diversos sabores e aí a questão toda é só, o gourmet em si é só produtos de qualidade, produtos de alta qualidade. E dentro disso a gente pode ter uma infinidade de sabores. E aí eu sempre gosto de inovar, de tentar ousar alguns dos sabores, porque assim, são muitos. A gente já deve ter tido uns 40 sabores no total, assim, até hoje. Aí uns saem menos, outros saem mais, aí a gente vai tirando, colocando no cardápio. Mas dentre os que mais saem, assim, a gente vai bem no belga, chocolate amargo, creme brulee, leite ninho com Nutella, churros, que é sem erro, né? A pessoa não tem que pensar muito. Mas aí a gente também vai pro lado do capim santo, que já é diferente, piqui, rapadura, bacon. A gente gosta de criar alguns diferentes, assim, porque aí sempre que a pessoa vem aqui tem algum que ela não provou, sabe? Então chega ali na vitrine, começa a olhar aquele monte de coisa, aquilo enche muito, isso é muito legal. A sobremesa enche muito os olhos. E aí vai despertando a curiosidade das pessoas. Ela vai no básico, mas ela também às vezes tem que ir no diferente ali, tá? Aí é bom que não enjoa, tem sempre alguma coisa diferente aqui que ela ainda não provou. Qualquer coisa que eu olho, tipo um biscoito recheado, eu já olhei o biscoito recheado e falei, isso aqui pode virar um brigadeiro. Ou uma coisa salgada, bacon. Bacon pode virar um brigadeiro. Piqui, nessa época de seca e tal, que a gente vê muita gente querendo coisa com piqui, uma coisa da nossa cidade, muito característica. Eu falei, talvez piqui vire um brigadeiro. Então, qualquer coisa que a gente vai pegando, a gente testa. Às vezes pode dar muito errado, às vezes pode dar muito certo. Tem datas comemorativas que eu tenho que parar e falar assim, não, preciso criar uma coisa para essa data específica. Aí eu paro, vou pro celular e começo a olhar 1000 coisas em relação àquilo. E aí você vai pegando uma inspiração, aí vem outra nada a ver, mas isso pode ser uma cor, pode ser um sabor, pode ser o design. Então, não é só o produto em si, né? A gente aborda muito data comemorativa e vem tudo junto. A nossa loja ela funciona de domingo a domingo e a gente tem produção de segunda a sábado. Então, como a gente trabalha com festas, aí começa mais tranquilo e vai chegando no final de semana, vai tendo um volume maior. Mas a média em dias, tipo uma segunda-feira, por exemplo, hoje a gente deve ter feito uns 500 brigadeiros por dia. E aí vai chegando no final de semana, isso vira uns 3.000, quando tem muito casamento, muito evento. Então, não só brigadeiros, né? Porque a gente produz de tudo, todos os dias, para ter tudo o mais fresco possível. Então, uma média de uns 400, 500 brigadeiros por dia. Bombom deve dar uns 200 e pouco por dia. Isso fora encomendas, né? Quando tem encomenda. Aí bolo, em dias tranquilos, 5, 7 bolos. Aí no final de semana, 17, 18, 19, tipo, por aí. Então eu fazia tudo em casa e tinha que entregar tudo. Por ser um local distante, não era viável do cliente ir buscar comigo, sabe? Então, começou assim, ou eu fazia entrega ou eu não daria conta de produzir. Então, eu precisei estar mais perto das pessoas para que essa parte do cliente vir até mim ficasse mais fácil. E aí eu conseguia produzir mais. Foi aí que eu falei, não, preciso de um espaço físico, porque não dava conta. Acordava às 7 da manhã, dormia às 3. Tava nessa rotina. E aí, ajudou. Tudo que a gente olhava era muito grande, era tudo muito caro. E eu sabia que eu tinha que começar aos poucos, assim, porque nunca em nenhum momento eu tive, assim, alguém da família para me ajudar. Tem uma quantia aqui para você investir. Nunca teve. Então tudo eu tive que ir indo muito devagar. Então eu comecei a olhar as coisas e fiquei, não dou conta de manter isso, não dou conta de manter isso. Aí a gente achou uma sala comercial, que era mais próximo da minha casa,
E aí eu falei, bom, vai ser aqui, a gente vai ter que adaptar e dar certo aqui. Só que foi por pouquíssimo tempo, porque o espaço, graças a Deus, a demanda ia aumentando muito. Como a gente teve o primeiro cantinho, então as pessoas começaram a vir até nós. Então, consequentemente, a produção já exigia mais. E aí acho que ficou assim uns 2 anos sendo na sala comercial, a gente já teve necessidade de mudar de novo. Eu sempre falo que o nosso diferencial é pro lado criativo, porque loja vendendo brigadeiro, loja vendendo bolo, assim, vão ter muitas. E eu acho que se eu não pegar por esse lado, eu posso ser só mais uma no meio de várias outras que a pessoa consumiu durante a vida. Então, assim, lógico que o produto é o principal, é o que faz a pessoa chegar até mim e voltar. Mas acredito que nossa maneira de falar com o público, as datas comemorativas que a gente sempre aborda, tipo, todo mundo pensa em doce como uma coisa clássica, tudo lindo, né? Cores pastéis, tipo, a pessoa decorando um bolo, tipo, tudo tão lindo, tudo tão calmo, mas não é, tipo, é uma loucura. E aí eu preferi ir pro lado do tudo colorido, o grafitado, alguma coisa diferente no meio de tudo isso. Eu coloco meu cachorro para poder fazer parte das fotos, acho que ninguém vai usar um cachorro, mas eu uso um cachorro. A gente faz foto de chocolate junto com ele, a gente tenta, tipo, ousar porque a pessoa sabe que aqui, na data comemorativa, ela sabe que vai vir algo novo. Ela não vai ter o que ela encontra em todo lugar. Acho que as maiores dificuldades quando você começa a crescer é porque você não consegue mais fazer tudo sozinho. Porque quando é pequeno e você na sua casa, você tem seu jeito, você faz tudo ali do jeito que você definiu que é o melhor para a sua empresa. Na sua cabeça aquilo ali é o modelo. E a partir do momento que você precisa crescer, você precisa colocar outros braços para irem te ajudando. A gente cria um processo de produção porque cada produto exige um ambiente diferente. Então, assim, pela manhã a gente começa com a parte de produção de bolos, porque vai usar forno, vai usar muito fogão e tudo, então tudo é muito quente. E aí passou esse período que a gente não usa mais as partes quentes, aí a gente começa a trabalhar com chocolate, porque a cozinha já tem que estar na temperatura ideal para o chocolate. Aí o brigadeiro, por exemplo, aqui em cima, ele tem que se manter no máximo em temperatura ambiente. Então a loja fica com a temperatura mais ok e os outros produtos refrigerados. Então cada um tem uma demanda assim, do processo, tem que estar de uma forma diferente. Desde o começo sempre foi encomenda, porque como eu fazia em casa, então já era assim, a pessoa encomenda, ela recebe exatamente aquilo. Não tinha como eu abrir as portas ainda para o público. E aí a partir do momento que a gente teve espaço físico, aí eu tenho as duas opções. Eu tenho um cliente que pode chegar e eu tenho produtos pronta entrega e tem um cliente que quer o bolo específico, a decoração específica, então isso tudo é feito sob encomenda. Até porque o bolo ele requer, né, um cuidado maior, é uma coisa totalmente personalizada, então rola um tempo ali de conversa com o cliente para entender todo o contexto e tudo. E aí tem a pessoa que quer uma coisa mais rápida, mais básica, ela também encontra aqui, mas acho que diria que é meio a meio hoje em dia, metade encomenda, metade pronta entrega. Acho que as maiores dificuldades quando você começa a crescer é porque você não consegue mais fazer tudo sozinho. Porque quando é pequeno e você na sua casa, você tem seu jeito, você faz tudo ali do jeito que você definiu que é o melhor para a sua empresa. Na sua cabeça aquilo ali é o modelo. E a partir do momento que você precisa crescer, você precisa colocar outros braços para irem te ajudando. E aí no meu caso, eu fui crescendo com a família, então era mais fácil. Essas pessoas já estavam ali no meu meio. Então elas sabiam já o que eu buscava. Agora, quando a gente precisa de terceiros, pessoas de fora, para começar a crescer a equipe, aí essa questão de treinamento e tudo é difícil. Ainda mais nessa área, porque muita gente é dessa área, mas gosta de trabalhar para si mesmo. E aí a gente sempre vai em pessoas que não tem nada a ver com essa área,
que a gente treina e a pessoa pega o que a gente quer, mas geralmente não são da área. Geralmente a pessoa nunca fez um docinho e aí caiu aqui de paraquedas e está aqui por anos com a gente. Nossa empresa ela é pequena, são poucas pessoas, mas assim, a gente tem mais ou menos setorizado. Eu até hoje sou eu que finalizo todos os bolos, tipo, eu não tenho uma pessoa para isso até hoje, mas eu tenho uma que deixa tudo montado para mim e acelera o processo. Mas nessa função hoje em dia sou eu. E aí eu tenho pessoas que ficam na parte dos brigadeiros, tenho outra na parte dos chocolates, outra na confecção dos bolos, aí tem as meninas de atendimento. Tem uma pessoa que fala por redes sociais, WhatsApp, que recebe as encomendas. E tem o pessoal da entrega. E tem também uma pessoa que ela fica externa, que cuida mais da parte de RH, de achar o fornecedor de um produto específico. E aí quando ela encontra esse específico, aí eu sigo aqui o fluxo da loja. Mas eu tenho uma pessoa que me auxilia nisso e a gente tem assim, contabilidade que é fora, e fornecedores no geral. Mas a equipe é pequena, tô todo mundo concentrado aqui, assim. Essa parte de marketing é uma coisa que para mim dá um calinho no meu pé, porque eu gosto de fazer tudo. O empreendedor ele tem esse problema de querer centralizar tudo para ele, porque eu quero que tudo seja feito com a minha linguagem. Eu quero que isso esteja presente para o cliente da forma como eu falaria. Então eu sempre gostei de fazer tudo. E aí eu tenho sorte de ter minha irmã que tira fotos, então assim, a gente está tudo dentro da família e tudo vai acontecendo desse jeito que eu busco. Mas não tem jeito, as redes sociais hoje elas estão pedindo mais, assim. E a gente sempre dependeu muito a gente começou nas redes sociais, né? Eu comecei no Instagram, fazia tudo sob encomenda, então continua sendo o nosso meio principal. Panfletar e tudo mais pra gente não é... No Instagram a gente está mostrando tudo o que está acontecendo na cozinha, tudo que já está pronto aqui, as pessoas gostam muito de ver o processo das coisas. Então eu tento muito ir para esse lado, porque a confeitaria em si desperta muito isso nas pessoas, de gostar de ver o processo e se apaixonar ainda mais pelo produto final. Então a gente tenta mostrar muito disso e focar no Instagram, assim, tentando trazer novidades, coisas engraçadas, numa linguagem mais jovem. Eu acho que sempre existe a possibilidade de melhorar e assim, com os meus erros eu aprendi que não dá para eu dar passos maiores com as minhas pernas. Então assim, a coisa começa a crescer e você começa a ficar muito animado, tipo assim, não, se eu estiver em muitos locais, a tendência é só, tipo, subir. Mas não, porque se eu tô indo para um outro local, sem o meu primeiro tá girando 100%, a chance daquele segundo já não é tão grande, né, da coisa acontecer. Então a gente foi muito na emoção, assim, esse boom, vamos para vários pontos, porque assim vai, tipo, acontecer em muitos pontos da cidade. E aí foi fazendo isso, sem o devido planejamento, que eu vi que não. Porque começa a não ter tempo, a não ter exatamente horas no dia para eu dar conta de tudo. E aí foi quando a gente, tipo, tomou essa decisão, num momento de muita felicidade, e depois você para e vê que a coisa não está acontecendo como você imaginou lá no começo. Eu quero que o meu cliente tenha essa percepção do meu produto, eu quero que seja impecável, eu quero que esteja super fresco, eu quero que ele receba na condição ideal. E às vezes, quando a coisa vai crescendo demais, eu perco esse caminho. E aí eu decidi que não, eu tendo mais controle das coisas que saem daqui, quando tudo isso aqui tiver 100%, aí sim, eu estou pronta para poder ir de outras formas. Meu conselho para quem deseja empreender é que, assim, são muitas dificuldades e a gente acaba pensando que talvez não consiga fazer tudo o que é necessário para começar. Eu sou uma pessoa muito fora da curva, eu não te aconselho a começar nada do nada, mas eu só queria dizer que também existem outras formas. Eu comecei sem ter um investimento inicial, eu comecei tendo super pouco e foi possível. Assim, não é a melhor forma, não é a forma mais correta, como ensinam e tudo mais. Mas eu só queria dizer que não é impossível, então se você tem essa vontade, se você quer muito isso, faça acontecer da forma que é possível para você. E vai aos poucos que uma hora dá certo.